Então vamos lá. Gente, a hora que cada um quiser parar para dar uma opinião, falar, por favor, viu? É só abrir o áudio e falar. Vamos lá, João. Claire, Sociedade Espírita de Paris, 1861. O espírito que ditou as comunicações seguintes pertenceu a uma senhora que o médium conhecera na Terra, cujo caráter e conduta justificam plenamente os tormentos que lhe sobrevieram. Além do mais, ela era dominada por um sentimento exagerado de orgulho e egoísmos pessoais. Sentimento que se evidencia principalmente na terceira das mensagens, ao pretender que o médium apenas se ocupe com ela. Essas comunicações foram obtidas em diferentes épocas, sendo que as três últimas já denotam sensível progresso nas disposições do espírito, graças ao cuidado do médium, que empreendera a sua educação moral. Vou começar a ler as comunicações. Alguém quer comentar sobre as... Então, só para gente. Tá dando um eco na minha fala? Tá esquisito, né? Ou só eu que estou ouvindo esse eco? Eu falo e escuto a minha voz outra vez. Tá dando eco, sim, mas Porque acho será? que tinha alguém com o microfone ligado. Não, eu olhei, não tinha não, menina. Porque agora parou? É verdade. Porque é ruim, fica esse eco. Então, aqui o Kardec já apresenta a característica desse espírito, né? Que isso é bom que a gente saiba. Olha, ela tinha um sentimento exagerado de orgulho, que orgulho todos nós temos, né? Mas, segundo Kardec, era exagerado, e egoísmo. E esse sentimento vai ficar bastante claro na terceira mensagem, ao pretender que o médium apenas se ocupe com ela. Então, vamos ver, né? Nós já lemos, mas nós vamos repetir o primeiro para ir caminhando, né, João? Certo. Eis-me aqui, eu, a infeliz Claire. Que queres tu que te diga? A resignação e a esperança não passam de palavras para os que sabem que, inumeráveis como os calhaus da praia, os sofrimentos lhe perdurarão na sucessão interminável dos séculos. Dizes que posso suavizá-los. Que vaga palavra! Onde encontrar coragem e esperança para tanto? Procura, pois, inteligência obtusa, o que seja um dia que jamais se acaba. Será um dia, um ano, um século. Que sei eu? Se as horas não o dividem, as estações não variam, eterno e lento como a água que brota do rochedo, este dia execrável, maldito, pesa sobre mim como uma avalanche de chumbo. Eu sofro. Em torno de mim, apenas sombras silenciosas e indiferentes. Eu sofro. Contudo, sei que acima desta miséria reina o Deus Pai, para o qual tudo se encaminha. Quero pensar nele. Quero implorar-lhe misericórdia. Debato-me e me arrasto como o esturpiado que rasteja ao longo do caminho. Não sei que poder me atrai para ti. Talvez sejas a salvação. Tu me deixas mais calma, mais reanimada, qual anciã enregelada que se aquecesse sob um raio de sol. Gélida, minha alma se reanima à tua aproximação. A gente pode trocar uma figurinha sobre Pode, com certeza. É, Notável aqui, né? Pode falar, João. Queria que já... Assim, uma coisa que eu li semana passada, mas não deu tempo de comentar, porque estava no finalzinho, é que aqui mesmo ela tendo perdido, né, ela alegando que tem pouca esperança, quase nenhuma, que lhe parece impossível, mesmo assim ela sente, né, aquele amor inato, aquela ciência inata no ser humano que a gente tanto fala,
de Deus, da presença de Deus, né, na ordem das coisas. É interessante, porque num parágrafo ela está falando de um sofrimento que jamais se acaba, que ela não sabe quando que vai acabar, que ela não vê fim, que ela perdeu as esperanças e que ela não sabe como ela vai escapar, mas mesmo assim ela reconhece a presença de Deus aqui no outro parágrafo, na mesma comunicação. Fora as influências do médium, né? Certinho. Alguém mais quer falar, gente, alguma coisa? Pode continuar, que agora ela vai dar mais 3, né? Mas ela dá 4, não, 3. Aí depois São Luís vai fazer uma explicação. Então, vamos, João. Certo. A minha desgraça aumenta dia a dia, à medida que se desenvolve em mim o conhecimento da eternidade. Ó miséria! Malditas sejam as horas de egoísmo e de esquecimento, nas quais, esquecida de toda a caridade, de todo o afeto, eu só pensava no meu bem-estar. Malditos interesses humanos, inúteis preocupações materiais que me cegaram e perderam. Agora o remorso do tempo perdido. Que te direi, a ti que me ouves? Olha, vela constantemente. Ama aos outros mais que a ti mesma. Não te retardes nos caminhos da ociosidade, nem engodes o corpo em detrimento da alma. Vela, conforme pregava o Senhor a seus discípulos. Não me agradeças esses conselhos, porque se o meu espírito os concebe, o coração nunca os ouviu. Qual o cão escorraçado rastejando de medo, assim me humilho, sem conhecer ainda o voluntário amor. A sua divina aurora tarda muito a despontar. Ora por minha alma ressequida e tão miserável. Interessante, dá para falar também bastante. E aí, gente, alguém quer falar alguma coisa? Assim, eu penso o quanto isso foi ficando pesado para ela, porque ela começou a entender aqui que era um espírito que imortal, né? Aqui ela fala eternidade, mas a gente sabe que é imortal, né? Eterno é só Deus. E isso foi ficando difícil, porque ela falou, agora eu tenho que dar um jeito de melhorar, né? Eu penso que deve ser isso que o espírito pensa, né? Porque enquanto está encarnado, que não tem muito conhecimento e vive essa vida aí de orgulho, de arrogância, está tudo bem, mas depois que desconfia que não vai ter outra saída, deve ser difícil, né, para o espírito. Eu penso, né? E aí ela quer deixar um alerta para nós, né? Vamos ver o que a Luciana escreveu. Espera aí, João. A Lucélia pôs assim: ela reconhece a vida de egoísmo e falta de amor. A sensação é que o sofrimento seria eterno. Ah, é isso mesmo. É isso mesmo, Lucélia. É isso mesmo, né? Então, ela falou: pronto, eu estou perdida, né? Vou sofrer o resto da vida aqui. É bem isso mesmo. Valeu, hein, Lucélia? Vamos, que mais alguém quiser comentar, viu, gente? Eu ia falar que é notável ali nas duas comunicações, na primeira, ela já, ela parece, pelo menos, para mim, ela parece que ela tá mais desesperançosa, mais perdida, né, no sentido da palavra de que ela não sabe o caminho, ela só sabe que ela está sofrendo. Ela não parece reconhecer muito bem o porquê e qual o caminho para se melhorar, né? Inclusive ela alega a impossibilidade de um caminho, né? A Lucélia coloca aqui, gente, como perceber que o sofrimento não é eterno? E aí? Vamos ver, às vezes ela até vai dar algumas dicas aqui para nós, né?
Vamos pensando aí sobre isso. Eu Pode penso que ela se desconsidera muito, sabe? Inclusive, ela fala, ama o outro, aos outros mais que a ti mesmo. E não é bem assim. Então, ela estava equivocada em relação a muita coisa, numa autodesvalorização, né? Numa falta de consideração por si mesma, uma autoestima baixa, né? Um espírito sofredor mesmo, com uma baixa autoestima. Então, quando ela perceber tudo isso, Lucélia, né, que não é bem assim, aí ela vai despertar, né? Vai despertar a consciência. Mas vamos ver nas próximas comunicações dela o que ela vai dizer, né? Mas você vê que é um espírito com baixa autoestima. Porque é interessante. Sofredor mesmo. Sim. Eu acho que ela, primeiro, enquanto estava encarnada, egoísta, né, vaidosa e tal. Depois, na hora que ela se vê naquela situação, ela acha que tem que ser assim, né? E realmente também não é assim, a gente sabe disso, né? Nossa, se eu não me amo, como que eu vou amar o outro, hein? Se eu não tenho essa referência do amor, né, verdadeiro. Pois é. Mas é interessante que mesmo ela tendo baixa consideração por si mesma, com uma autoestima baixa, ela mesmo assim apresenta sinais de um egoísmo nas próximas comunicações, né? A própria introdução bota ela como um espírito muito egoísta, né? Que ela vai citar nas próximas comunicações que o médium, ela vai sugerir, né, para o médium que o médium só se ocupe dela, porque ela está se apercebendo ainda. A gente vai vendo essa comunicação, né? Eu considero ela muito interessante. Eu sempre dou uma lida prévia, né, dos estudos, mas eu considero ela muito interessante porque a gente vai acompanhando assim de perto os estágios do espírito. São mudanças sutis, mas é isso que é o legal, que ele vai mudando devagarzinho, a autoestima dele vai melhorando, e quando ela consegue sair desse estado de autoestima, de autoflagelação, ela vai para um estado de querer melhorar, de já entrever uma possibilidade melhor. Mas mesmo dentro desse estágio, ela ainda é um pouco egoísta, um pouco narcisista. A gente vai ver aqui pra frente. Mas é isso que é legal. Você vai vendo uma por uma, ela vai percebendo as falhas. Igual aqui nessa comunicação, nessa segunda comunicação, ela já citou o caminho ali, mais ou menos. Né? Apesar de, igual a Ana falou, ela ainda tem um pouco de desconsideração por ela mesma. Tem um pouco de... Ali não está muito... ainda muito sintonizada, né, com o pensamento divino, mas ela já começa a apresentar ali sinais de conhecer o caminho, mesmo que não seguindo, né? Ela pelo menos ela conheceu. Agora botar em prática, a gente sabe, né? Se a gente que estuda tanto, às vezes tem dificuldade de colocar em prática, imagina para um espírito que acaba de, né, se aperceber do caminho que deve seguir. Conhecer o caminho não é a mesma coisa que percorrer o caminho, né? Já diria. É isso mesmo, João. Vamos caminhar mais um pouco aí para ver o que ela vai trazer, né, para nós. Já que me esqueceste, venho aqui te procurar. Acreditas que preces isoladas e a simples pronúncia do meu nome bastarão ao apaziguamento das minhas penas? Não, 100 vezes não. Errante, sem repouso, sem asilo, sem esperanças, eu urro de dor, sentindo o aguilhão eterno do castigo a enterrar-me na alma revoltada. Dou risada quando ouço os vossos lamentos, assim quando os vejo abatidos. Que são as vossas pálidas misérias, as vossas lágrimas, os vossos tormentos que o sono interrompe?
Será que eu durmo aqui? Quero. Ouviste? Quero que, deixando as tuas lucubrações filosóficas, te ocupes de mim, além de fazeres com que os outros mais também se ocupem. Não encontro expressões para descrever a angústia desse tempo que escoa, sem que as horas lhe assinalem períodos. Vejo apenas um tênue raio de esperança, e esta esperança fosse tu que me deste. Não me abandones, pois. Interessante, né, perceber que, assim, apesar dela estar ali se melhorando aos poucos, ela ainda assim, aqui é claro sinal de egoísmo do espírito, né? Tipo, ela percebe o sofrimento e realmente a gente sabe que o sofrimento moral, às vezes, muitas vezes ele é pior do que o sofrimento físico e principalmente para os espíritos sofredores, o sofrimento parece interminável, parece eterno, parece inexplicável, mas mesmo assim você percebe como que ela coloca a dor dela como algo terrível, usa a dor dela de parâmetro para julgar, por exemplo, as misérias que, né, que o médium faz e tudo mais, ainda assim querendo que ele se ocupe apenas dela. A Lucélia já colocou aqui, ela é muito pretensiosa para quem está sofrendo tanto, né? Você vê que não é fácil a gente mudar mesmo, né? Ela é muito pretensiosa, mesmo sofrendo. E né? Ela até cita que é um sentimento de revolta, né? Ela saiu daquele estado, vamos colocar assim, não da doença, né? Mas de um estado depressivo, de um estado de tristeza, de angústia, para um estado de revolta, né? Você vê, a gente percebe aqui que ela fala de uma forma mais enérgica, de uma forma mais ativa em relação aos sofrimentos, né? É bom, assim, quando a gente lança a mão de um olhar mais analítico, né, sobre a personalidade dela, ela estava meio, anteriormente ela estava num estado mais depressivo. Aqui, apesar dela ser pretensiosa, dela estar enérgica, dela, né, ser egoísta, aqui ainda assim ela tá, assim, como diria, né, o pessoal tá falando muito dessa palavra na moda, mas ela tá reagindo, né? Ela tá apresentando sinais de tomar o controle, tomar as rédeas da própria condição, né? É interessante a gente perceber como que, né, isso vai acontecendo de forma sutil, né? Mas mesmo assim, mesmo depois das afirmações dela, ela está, assim, aos poucos tomando controle da própria condição. Ela até faz um pouco caso da prece, né? Talvez por não conhecer o quão efetiva ela é, né? Mas ela, mesmo assim, querendo tomar controle da própria condição. Veja o valor da prece. Nós que estamos estudando, nós sabemos que os espíritos recebem as nossas preces, mas reforçando nossos pensamentos, nossos sentimentos, que os desencarnados todos os instantes vem um na memória da gente, a gente lembra. Então, devemos aproveitar esse instante que nós lembramos de determinado espírito e fazer uma rogativa, um pedido divino para que seja amparado, para que seja socorrido, para que acredite mais na bondade divina, para que vai cada dia melhorando, vai subindo um degrauzinho a mais. Então, eu costumo fazer isso, apesar que não sou assim correta, mas é o que nós devemos fazer. Todos os momentos que nós ouvimos, lembramos de determinado espírito. Isso aí que a senhora falou, dona Naira, é a tônica que a gente tem observado em todas as comunicações, né? O valor da prece, como que a prece chega, né? Deixa eu ver, a Lucélia colocou também aqui, João, espera aí. Ela provavelmente em outras vidas foi assim, né?
veio, falhou. Assim parece, né? Deve ser isso mesmo, né? Lea, ela colocou, a Pode Luciana falar. também colocou, ela percebe a necessidade de mudança. Eu acho que é bem isso. Todos nós percebemos e sabemos. Mas não é muito fácil mudar, né? Às vezes, ontem até a Ana Luísa falou isso no nosso encontro da Joana de Ângeles, às vezes as nossas reencarnações acabam ficando repetitivas, né? Se a gente não tem aquela mudança real e sincera, a gente vai repetindo a dose, vai repetindo a dose. Por isso que tem que ter aquele autoconhecimento mesmo, né? Percebe a necessidade de uma, mas falha na prova, é isso aí, né, Lucélia? É isso que nós falamos, que a Ana falou ontem. Fica repetindo o ano, chega na hora da prova, pum, bomba outra vez, porque não fez direito. Isso é dela, mas é nosso também, né? Cada um com as suas dificuldades, eu estou falando de mim, é claro, porque a mudança real, ela não é muito simples, né? Realmente. Aí já entrando numa questão assim, posso estar completamente errado, né? Mas às vezes eu acho que mesmo para esses espíritos, o estado de revolta, ele se torna assim, claro, não que isso seja o correto, mas esse estado de revolta, por exemplo, quando a gente se revolta com alguma coisa, mesmo que da forma errada, né? Muitas vezes a gente comete muitos erros, mas quando a gente se revolta com algo, é um passo além para a gente chegar lá e mudar aquela coisa. Tudo bem que às vezes a gente faz, né? Acaba muitas vezes quando a gente vai com a revolta e com a raiva, a gente acaba piorando as coisas. Mas eu acho que a revolta, assim, pelo menos pelo que eu observo, às vezes eu me revolto com alguma coisa, às vezes eu, né, inclusive sou uma pessoa que é muito enérgica, muito raivosa, assim, por mais que não pareça, mas às vezes eu me revolto com alguma coisa, mas ali, por exemplo, com alguma condição. A revolta em si, ela não é um sentimento muito positivo, mas eu acho que a revolta, em muitos casos, ela vem acompanhada de uma mudança, de uma vontade de mudar, né? Então, acho que até certo ponto, assim, por menos correta que ela seja, ela já indica ali o começo de um caminho da mudança, né? É verdade. O Você vê, importante também é que ela acreditava em Deus. Isso é muito importante. Isso é importantíssimo, porque aquele que não acredita, ele não tem esperança, né? E ela, lá, ó, despertou, você me despertou a esperança, ela fala, ali no final do terceiro item, né? É por isso, mas porque ela acreditava em Deus. Olha lá, ó. Sei, no entanto, que acima desta miséria reina Deus, o Pai, o Mestre para o qual tudo se encaminha. Quero pensar nele, quero pedir-lhe clemência. Até eu comentei sobre o deltropismo, né? Que é essa busca de Deus que nós temos, porque nós temos um Deus interno. E então nós buscamos esse Deus. E se você acredita nesse Deus interno, você acredita também no Deus transcendente, né? No Deus imanente e no Deus transcendente, nosso Pai Criador. Então nós temos esse deltropismo. Assim como a planta, né, no tropismo, movimento de tropismo, ela busca o sol, nós temos esse movimento da busca de Deus. Para quem acredita nele, porque quem não acredita não adianta, né? é verdade. Mas E ela busca, já né? tinha essa Até quem não sementinha. acredita vai buscar. Uma hora vai buscar, né? É, Porque, como dizer, da lei, né? Mas é isso mesmo. Quer ver? A Lucélia colocou mais uma coisinha, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Temos que ser determinados na transformação íntima que precisamos, né? Eu estava dizendo da dificuldade, né, Lucélia, e você fez essa observação, é verdade. Nós temos que ser determinados. A gente tem que acionar a nossa vontade, senão a gente não sai do lugar, não, né? É verdade, é isso aí mesmo. Tanto é que, assim, não querendo dar spoiler, né? Hoje em dia.
Não quero dar spoiler, mas aí a Ana estava falando disso, e eu lembrei que mais para frente, quando a gente entrar na classe dos espíritos suicidas, assim, não estou dizendo que isso tem a ver com a condição da pessoa, né? Longe de ter preconceito. Mas muitas vezes ali a gente vê no caso dos suicidas, muitos ateus que perante provas e tudo mais acabam tendendo ao suicídio. Então eles se arrependem amargamente depois que percebem que tem uma realidade transcendente e tudo mais. Mas longe de preconceitos, entendeu? Eu estou citando isso porque às vezes quando a crença ela nos ajuda a manter o foco naquilo. Acho que sem a crença a gente não tem foco, né? Não só falando de Deus, mas, por exemplo, quando a gente pretende atingir o objetivo na vida, né? O mais comum, por exemplo, que eu vou citar agora, usar de exemplo, na minha idade, é passar no vestibular. Mas não adianta você estudar, você se dedicar, você se organizar, se você não acreditar que você vai atingir, né, aquele determinado objetivo. Eu acho que acreditar é o primeiro passo para vir todos os outros consequentemente, né? A crença ela deve vir, né? Não a crença sem esforço, mas eu acho que sem a crença a gente nem, por exemplo, a pessoa nem começa a planejar como é que ela vai estudar, ela nem planeja o que ela vai estudar, por exemplo. Então, se ela não acreditar naquilo, não tem nem por que o tentar, né? O tentame da pessoa nem tem porquê. Então, acho que é importante essa parte da crença ali, só para complementar um pouquinho. Mas se eu tiver errado, ou se tiverem alguma coisa a acrescentar, por favor. É Eu isso mesmo. só quero dizer que o sofrimento é a principal mola propulsora desse nosso despertar. Sem o sofrimento, nós não despertamos, porque nós não vamos pelo amor. Nós sempre procuramos o caminho da dor, a maioria, né? E ela fala lá, ó, urro de dor, vagueio sem descanso. Então, ela estava num sofrimento atroz, um sofrimento terrível, né? Urrando de dor. Mas que dor era essa? Era uma dor moral, né? Porque ela sentiu, ela percebeu que ela estava errada. Então, ela estava, assim, com um sentimento de arrependimento e de culpa, né? Essa dor aí, ó, esse urro de dor, era a culpa que ela estava sentindo. Então, ela pediu que não a abandonassem, que continuassem dando a esperança para ela, né? Então, ela se apoiou nessas pessoas aí, ó, que ajudaram a doutriná-la, vamos dizer assim, né? Eu não sei se é bem isso. Se eu estiver errada, vocês me corrijam aí. Mas é a tal coisa, é a dor. Sem o aguilhão da dor, minha filha, é difícil a gente despertar, viu? Não é fácil, não. Enquanto está no bem bom, né, Ana? A gente não tem muita noção, eu concordo com você. Eu acho que é por aí mesmo. Infelizmente, a gente é o terceiro cavalo, né, da metáfora de Buda. Não sei se vocês conhecem a metáfora dos 3 cavalos e do chicote. Não, conta para nós. Não conheço, não. Às vezes eu até conheço, mas É. relembra aí. É que tem, eu não sei se é Buda, mas estudiosos, principalmente do budismo, eles falam isso, que às vezes que as pessoas elas têm 3 tipos de pessoa, que são como 3 cavalos. Por exemplo, a primeira pessoa é aquela que já se assombra, já começa a acelerar a marcha ao ver a sombra do chicote se projetando. A segunda pessoa é aquela que começa a acelerar a marcha quando escuta o primeiro estalo do chicote, antes do chicote atingir o pobrezinho do cavalo. E a maioria, infelizmente, né, acho que é na condição que a gente se encontra, é o terceiro cavalo, que só vai acelerar a marcha quando o chicote acerta o cavalo. É muito interessante essa metáfora, né? Que a gente aprenda a ser aqueles que
aquele cavalo que acelera a marcha quando vê a sombra do Só chicote. ver a Né? sombra já tá bom, né? Ou seja, pode ir no outro que já serve para mim, né? Se eu for inteligente, se eu estiver atenta, o que vai no outro pode vir para mim, né? Porque eu não sou diferente. Não só, né? Às vezes a gente já visto um problema de longe e fala, lido com isso depois. Eu faço muito isso, né? A famosa procrastinação. O mal da minha geração. É a tal da procrastinação. Olha uma coisa e fala, não, tá tão longe, né? E quando vê, encostou já. A maré já tá alta. É. Então, vamos caminhar A, mesmo. a Pode falar. procrastinação, esse empurrar com a barriga, está bem relacionado com o que a Marlene falou, a vontade, né? Tem que ter a vontade. Se você não tiver essa vontade firme, você procrastina, deixa para depois, deixa para outra, né? Então tem que regimentar o motor da vontade. Vamos lá, João, caminhar mais. Agora tem uma observação do Espírito São Luís. O Espírito São Luís. Este quadro é de todo verdadeiro e em nada exagerado. Perguntar-se-á, talvez, o que fez essa mulher para ser tão miserável assim? Terá cometido algum crime horrível? Roubou? Assassinou? Não, ela nada fez que afrontasse a justiça dos homens. Ao contrário, divertia-se com o que chamais felicidade terrena. Beleza, fortuna, prazeres, adulações. Tudo lhe sorria, nada lhe faltava, a ponto de dizerem os que a viam, que mulher feliz. E lhe invejavam a sorte. Mas o que fez ela? Foi egoísta. Possuía tudo, exceto um bom coração. Não violou a lei dos homens, mas a de Deus, visto como esqueceu a primeira das virtudes, a caridade. Não tendo amado senão a si mesma, agora não encontra ninguém que a ame. Nada deu, de modo que nada lhe dão. Está isolada, abandonada, perdida no espaço, onde ninguém pensa nela, nem dela se ocupa. É isto que constitui o seu tormento, tendo apenas procurado os gozos mundanos que hoje não mais existem. O vácuo se fez em torno dela. E como vê apenas o nada, este lhe parece eterno. Ela não sofre torturas físicas, pois os demônios não vêm atormentá-la, o que aliás é desnecessário, visto que se atormenta a si mesma. Isto faz que sofra ainda mais, pois se os demônios a atormentassem, ao menos estariam pensando nela. O egoísmo foi a sua alegria na terra, e a persegue ainda. É o verme que lhe corrói o coração, seu verdadeiro demônio. Riquíssima essa passagem de São Luís, riquíssima. Riquíssimo mesmo, né? Muito bonito mesmo. Ó, Lucélia, que coisa, podemos não fazer nada de ruim, mas se não houver atitudes amorosas... Peraí, gente. Quer que eu posso? Ai, o que aconteceu aqui? Não me abriu, tá? Enquanto isso, eu posso ler. Que coisa, podemos não fazer nada de ruim, mas se não houver atitudes amorosas, estamos em falta. Não basta não se comprazer com o mal, tem que fazer o bem também. Né? É impressionante. Aqui essa comunicação ela me diz tantas coisas, né? Tipo, primeira coisa que fala sobre egoísmo, né? Em 2020, na época do isolamento, quando as desigualdades sociais tal se agravaram por causa da pandemia e tudo mais, teve aquele texto até que bombou do Bertolt Brecht, aquele poeta, que falava sobre quando as primeiras pessoas começaram a morrer de fome, eu não me importei. Quando levaram
os outros por pensar diferente, eu não me importei. E agora me levaram e por fim ninguém fez nada porque eu não me importei também. E como eu não me importei, ninguém se lembrou de mim. Né? É muito interessante pensar como que o senso do coletivo ele tem que estar presente na gente, né? E como que às vezes, assim, a gente tem principalmente pensar na nossa evolução, né? A gente nunca pode fazer nada assim, a gente não pode obrigar o outro a agir conforme a gente queira, né? Por melhor que sejam as nossas intenções. Mas a nossa evolução, né? Um planeta de regeneração, a gente pensa bastante na nossa evolução, igual eu falei, reitero. A gente tem que pensar na nossa evolução em primeiro lugar e tudo mais. Mas às vezes a gente esquece que para chegar na regeneração não basta que uns ou outros evoluam, mas sim um senso de coletividade, né? Interessante aqui ele trazer isso para nós, pelo menos penso eu, né? Muito interessante. E como que quando ela era, né, encarnada, ela era adulada, ela era feliz justamente por satisfazer apenas as próprias vontades. E agora o que sobra é o que os espíritos sempre falam, né? A vacuidade da matéria. Quando a gente se dá conta, não sobrou nada ao nosso redor, né? A gente não se ocupou tanto das coisas materiais que quando a gente se desfaz dela, não sobra absolutamente nada. Essa comunicação de São Luís é riquíssima, né? A gente poderia trabalhar em cima dela um tempão. João, que ela fala assim, que o São Luís fala assim, que não precisou ninguém vir atormentá-la, ou seja, nenhum espírito obsessor, nada, porque ela já se torturava, né? E interessante que quase sempre é isso mesmo que acontece conosco, tanto aqui encarnado quanto desencarnado, né? É aquele problema mal resolvido, a nossa consciência em tormenta, né? Muito interessante isso. Podemos caminhar, ainda é o São Luís, né? Não. Agora é uma comunicação dela. É. Falar-vos-ei da importante diferença existente entre a moral divina e a moral humana. Lá vai complementar a comunicação de São Luís. A primeira assiste a mulher adúltera no seu abandono e diz aos pecadores: arrependei-vos e será aberto o reino dos céus. Finalmente, a moral divina aceita todo arrependimento, todas as faltas confessadas, ao passo que a moral humana rejeita aquele e sorri aos pecados ocultos, que diz são em parte perdoados. A uma cabe a graça do perdão, a outra hipocrisia. Escolhei, espíritos ávidos da verdade, escolhei entre os céus abertos ao arrependimento e a tolerância que admite o mal, mas que repele as paixões e os soluços das faltas claramente confessadas, só para não ferir o seu egoísmo e os seus preconceitos. Arrependei-vos todos vós que pecais, renunciai ao mal e principalmente à hipocrisia, que esconde as torpezas, esta máscara risonha e mentirosa das conveniências. Um salto evolutivo, né, parece. Igual, esse espírito pode estar longe de atingir, né, um grau de um espírito puro ou até mesmo do espírito mediano, né? Ele ainda pode ser um sofredor. Mas pelo menos aqui ele apresenta uma claridade maior do que ele já tinha nos apresentado nas outras comunicações, né? E vem complementar a fala de São Luís, né? Que muitas vezes a moral humana, ela converge da moral divina. Que muitas vezes as glórias que temos aqui, elas podem não ser glórias aos olhos, né, de Deus. Muito interessante. Quase sempre é diferente, né, João? Moral humana e a divina, né? Isso é que
realmente a pessoa esteja no grau de moralidade íntegro. Ela diz aqui que a moral humana perdoa muitos pecados morais ocultos, né? E é o que torna interessante. Porque se a gente admite a falta do outro, a gente também admite a nossa. Porque se a gente está, assim, olhando num sentido, né, espiritual mesmo. Então, a gente está aqui no mesmo... Ninguém aqui é espírito puro, né? Há aqueles que já atingiram um grau maior de moralidade, há aqueles que ainda estão ali dando seus primeiros passos, ali nos espíritos medianos, mas estão se apercebendo, estão chegando agora, né? Mas como eu lembro até que a gente estuda, sempre que a gente estuda a classe dos espíritos, Kardec coloca isso como uma coisa bem fluida, né? Uma coisa bem, assim, flexível, volúvel. Que não é como se um espírito chegasse do nada e falasse, agora eu sou um espírito mediano, opa, agora eu sou um espírito puro. Sabe, é uma coisa que vai acontecendo passo a passo, sabe? Então, interessante perceber como que, tipo, ninguém é isento de falhas, então ninguém pode, né, fazer um julgamento atroz, como muitas vezes a sociedade faz, né? A gente vive muito de julgamentos atroces, de rotulações na sociedade, né? Tanto é que a gente, até quando eu era menor, minha mãe falava isso, né? Quando ela ia me ensinar sobre reencarnação, que a gente, moralmente falando, né? A gente usa comumente, eu sou alguma coisa, né? Mas a gente nunca é de verdade, a gente sempre está alguma coisa. Tudo bem, João. Vamos lá, João. Pode continuar, por favor. Se eu demorar um pouquinho aqui para ler, eu estou bebendo uma água. Só um minutinho. Tem que beber água mesmo, gente. Porque diz que nesse frio não esquecer a água, né? Mas tá um frio seco. Não. E aí que tá. O frio parece que vai penetrando na garganta, vai congelando. E pode trazer, né, infecções respiratórias. Eu não quero isso pra mim, não. Vou beber água, né? Mas vamos lá. Tá. 6. Agora estou calma e resignada à expiação das minhas faltas. O mal não está fora de mim, reside em mim. Sou eu, portanto, que me devo transformar, e não as coisas exteriores. Trazemos conosco o nosso céu e o nosso inferno. Olha que interessante. As nossas faltas, gravadas na consciência, são lidas correntemente no dia da ressurreição. E uma vez que o estado da alma nos abate ou nos eleva, somos nós os juízes de nós mesmos. Explico-me. Um espírito impuro e sobrecarregado de culpas não pode conceber nem desejar uma elevação que não seria capaz de suportar. Crede-o bem. Assim como as diferentes espécies de seres vivem, cada qual na esfera que lhes é própria, assim os espíritos, segundo o grau de adiantamento, se movem no meio adequado às suas faculdades e não concebem outro meio senão quando o progresso, instrumento de lenta transformação das almas, lhes subtrai as baixas tendências, despojando-os da crisálida do pecado, a fim de que possam voar antes de se lançarem, rápidos como as flechas, para o fim único e almejado, Deus. Rastejo ainda, mas não odeio mais, e já concebo a inefável felicidade do amor divino. Orai, pois, sempre por mim, que espero e aguardo. Olha que bonito. Como que o espírito ele se apercebeu, né? Ele já se livrou do ódio aqui, né? Ele está falando. Mesmo, muito bonito. É o que ele falou. A gente transita pelo mundo ainda de provas e expiações, partindo para a regeneração, né? Felizmente.
mas a gente ainda está transitando por aqui, então muitas vezes a gente não, muitas vezes não, né? A gente nunca está isento de falhas completamente. Né? Interessantíssimo, interessantíssimo mesmo. O que eu achei interessante? Ela fala, o mal não está fora de mim, ele reside em mim. Quando ela fala sou eu, não, né? Porque o mal não é ela, não é ninguém. Mas ela é meio exagerada nas coisas. Mas aqui ela já está reconhecendo, né? Aqui a gente percebe que muitas vezes o mal, eu achei interessante quando ela falou, trazemos conosco o nosso céu e nosso inferno, e as nossas faltas gravadas na consciência. Porque realmente, se a gente for trazer para uma lógica mais materialista, né, só para a gente entender, às vezes quando a gente faz alguma coisa de errado e a outra pessoa fala, não, você fez isso errado. E a gente tem a nossa convicção de que, por exemplo, o que a gente fez foi certo, por exemplo. Vou citar um exemplo bobo aqui, mas é um comum para mim. Meu avô não gosta muito que, por exemplo, às vezes passa um cachorro de rua que eu coloco comida para ele e meu avô fala que não é saudável, porque pode trazer doenças. Mas, na minha própria consciência, aquilo se mostra certo para mim. Mas quando eu faço um erro e eu me apercebo disso, é uma coisa assim. Acho que para todo mundo é assim, pelo menos para mim é assim. Que não importa quantas pessoas julguem. Igual nesse caso, ele fala muito e tudo mais. Mas eu, na minha consciência, eu saio ali sabendo que eu fiz a coisa certa. Ali acreditando que eu fiz a coisa certa. Mas quando eu faço algo de errado depois. E é aí que a gente tem que tomar cuidado para não cair na autoflagelação, né? Que a Ana estava falando, na baixa autoestima, porque isso nos leva a errar mais ainda, né? Importante lembrar. Mas eu acho que realmente a nossa consciência é o nosso maior juiz, sem dúvidas. Então, a Lucélia está perguntando aí, né, de onde vem esse ódio que ela reconhece. Esse ódio, ele vem justamente antes da gente reconhecer que o mal está em nós. Porque nós sempre culpamos o outro. O outro é que é culpado. Nunca somos nós. Eu estou assim, eu estou infeliz por causa do outro, porque eu deposito todas as minhas expectativas no outro. E aí o outro não corresponde às nossas expectativas e nós passamos a ter ódio dele. Porque ele é o culpado da nossa infelicidade. É assim que acontece, na maior parte das vezes. Então, é assim que se reconhece, né? E aí ela reconheceu que o mal não está no outro conforme ela pensava e passava a odiar o outro, achando que o outro era responsável pela infelicidade dela. Ela descobre por si mesma, pela autoobservação, certamente, que o mal está nela. E o mal realmente está na gente, não está no outro. Não adianta culpar o outro, que é o que nós costumamos fazer, né? Sempre nós achamos. Tem gente que não concorda com isso, não. Porque aquilo que você mais censura no outro é o que mais está gritando em você. É o que mais grita na gente. Só que a gente vê, né, um cisco no olho do outro e não vê a trave, a grande trave que está no nosso. O problema é esse aí. Aí nós passamos a odiar o outro, por responsabilizarmos o outro pelas nossas infelicidades. A gente fica assim, também eu fiz isso, porque o fulano falou, o fulano fez isso. Também eu sou assim, porque meu marido não sei o quê. A gente vai jogando a culpa em todo mundo, né? Quer dizer, eu sou boazinha, os outros é que estão me trabalhando. É o famoso ditado, o inferno são os outros, né? Tanto é que até caiu na crendice popular, mas a gente vai refletir, e realmente o nosso inferno são os outros. Mas eu até queria... Então, João, nós estamos estudando lá, a Joana de Ângeles fala, né? O eu anjo e o eu demônio.
Nós temos os dois. Nós temos essas duas polaridades. Eu precisava Nós, voltar. nós temos esse demônio aí, mas nós temos um anjo também, que são aquelas potencialidades divinas que nós temos que expressar, que desenvolver, né? Que expressar mesmo. Não é bem desenvolver, porque elas já estão em nós, né? Então, nós precisamos deixar elas se manifestarem. E nós não permitimos que o eu anjo se manifeste, porque nós somos tão rebeldes, tão envolvidos ainda no nosso egoísmo, como ela aí, ó, que nós não permitimos que o eu anjo se manifeste. E olha, o que nós temos de anjos é mais do que nós temos de demônio, viu? Para falar a verdade. É verdade mesmo. Interessante, né? É o que eu uma vez estava conversando, até trazer um posicionamento diferente, porque a Ana falou que nós temos mais de anjos do que de demônios, né? Mas aí eu lembrei de uma conversa que eu tive com uma amiga minha. Ela até é católica, mas ela me trouxe uma revelação, não. Uma reflexão muito interessante, né? Eu estava desanimado esses dias, eu estava correndo com alguns trabalhos e, né, essa correria do dia a dia dos profissionais de saúde. E aí eu questionei ela, falei, será que as coisas vão melhorar mesmo um dia, né? Não, né? Eu tive meus momentos ali de baixo autoestima e tudo mais. Aí eu falei, ela me soltou a seguinte reflexão, né? Se nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, não é para a gente ser melhor cada vez mais, né? Isso não traz uma segurança para nós, né? Se a gente foi feito à imagem e semelhança de Deus, não é? Isso não deveria trazer segurança para nós, um estímulo? Eu parei e fiquei com isso assim. Não falei mais nada depois, eu só sentei e fiquei observando, porque me fez refletir bastante. Ela respondeu bem para você, né? É isso mesmo. Eu acabei de falar agora. Nós mais do eu anjo, justamente por causa dessa essência divina que nós temos dentro de nós, do que do eu demônio. O eu demônio vem lá do nosso instinto, da nossa autodefesa, né? Da nossa impulsividade instintiva, vem daí. Mas o que nós temos de sementes boas que foram semeadas na nossa consciência é muito maior, é muito mais. E outra, né? A gente já tem os exemplos a se seguir, né? A gente sabe quem chegou lá e como chegou. Por isso que eu acho do estudo do Céu e Inferno de uma riqueza imensurável, né? Porque a gente vai acompanhando, além de todas as explicações que ele traz e tudo mais, mas eu acho essa parte dos espíritos, das comunicações, de uma riqueza mensurável, porque ele vai trazendo todas as classes de espíritos para nós irmos analisando o caminho que eles fizeram até então para poder chegar até onde chegaram. E mais do que isso, para nos estimular, né? Porque muitas vezes a gente para no meio do caminho e fala, e agora? Quem nunca se pegou falando, e agora? Né? Mas a gente vai, né, a gente tem o caminho, claro que cada ser humano é único, faz o próprio caminho até lá, erra os próprios erros, chora as próprias lágrimas e acerta, ali cada um acerta num lugar, vai fazendo o próprio caminho, mas que a gente já tem um exemplo a se seguir, que a gente tem mais ou menos, a gente não precisa ficar fazendo o processo empírico, né, de ficar fazendo tentativa e erro até acertar. A gente já sabe onde a gente tem que mirar. Tudo bem que às vezes a gente vai tentar acertar onde a gente mirou e erra. Mas assim, a gente já sabe o caminho. É isso mesmo. A Claire deu muita lição para nós. E ainda não terminou, né, Jó? Mas vai ficar para a próxima. Porque... Mas eu acho até interessante esse finalzinho aqui da Claire na próxima, ficar na próxima, porque aqui ela fala
do marido, E agora ela vai falar isso. e depois tem a reflexão do estudo, né? É que essa comunicação ela é bem longa, acho que pra gente terminar ela. Ela é longa e bem rica também, né? Pra gente terminar ela em uma só, acho que não é proveitoso no quesito estudo, terminar ela num estudo só, sabe? Porque ela é tão detalhada, ela é tão minuciosa e ela é tão rica que eu acho que é muito bom a gente ir fazendo essas pausas e tudo mais e tirar o melhor proveito, né? É muito interessante. Muito bom. Vocês viram que beleza o João, gente?